Fala aí, Red Bang, você acompanha o canal United by Metal. Estamos de volta com um especial, cara, que fazia muito tempo que a gente não fazia um vídeo assim. E agora a gente vai falar sobre alguns produtores do metal. Não digo, talvez não os melhores, né? Mas, sei lá, os mais conhecidos, os que tiveram aí uma carreira mais extensa. Vamos citar alguns. Isso aí. E você vai sentir falta de outros, justamente porque esse vídeo muito provavelmente terá uma continuação. Então é isso, vamos lá. Bom, primeiramente vamos falar sobre o que seria o conceito do produtor, né? O que esse cara faz? Onde é que ele está inserido ali na dinâmica de uma banda, né? E eu acho que muita gente não sabe, né? Mas o produtor, ele é como se fosse um regente, né, cara? Ele tem diversos papéis ali na produção de um disco. Ele administra diversos aspectos que envolvem a confecção de um disco. E ele está ali presente em coisas que muita gente não imagina, como por exemplo... até corrigir, modificar alterações ali de composição, sugerir uma melhora ou até mesmo barrar uma música ou outra. Geralmente ele pode sugerir um cover, sugerir participações, né? E geralmente quando ele faz isso ele já tem uma relação, uma lista de pessoas que poderiam ali ser essa pessoa para participar do disco de um determinado artista. Ele também está presente nas partes de masterização e mixagem dos discos, nas partes da engenharia do processo de gravação do disco. Ou seja, ele é um cara que ele está presente em praticamente todo o processo de fabricação de um disco, desde das ideias ali que vão fazer parte da concepção desse disco até a finalização dele para sair para prateleira e poder você comprar, né? Então, mas também tem uma coisa que assim, tem muito a ver com o que a banda quer também, né? Qual é o desejo da banda com aquele cara ali? Porque por exemplo, tem banda que já chega com as músicas prontas ali, que já não aceita, não, a música é isso daqui, e o produtor ele meio que se limita ali a captar a melhor, né, qualidade sonora e meio que fica naquilo, né? Mas tem, como você falou, tem muito produtor aí que às vezes vira o disco do avesso, né? Exatamente. E que muitas vezes tem crédito em transformar o álbum em realmente uma coisa grandiosa. E vai também da própria banda também saber avaliar qual é o melhor produtor para trabalhar com o seu disco. Justamente por isso que tem outros produtores que já não deixam, eles já querem que a coisa aconteça do jeito deles, que eles têm e se não quiser, controle. Se não quiser, um abraço. É verdade. Mas aí você como a banda assim, ela tem que saber escolher o produtor para saber até onde também eles vão ter esse domínio, né? Porque a banda também ela tá numa situação complicada, né? Às vezes ela não só tem que manter o seu domínio de criação junto com o produtor, mas também com a gravadora, né? Ou seja, tem muita gente tentando dar um pitaco na vida ali da banda. Mas enfim, ele é um cara que ele atua às vezes em aspectos que a pessoa acha que é fundamentalmente da banda e que ninguém toca, né? Quando na verdade o cara tá ali em tudo, bicho. Às vezes participa até da composição das músicas. Tem vários casos aí. Então esse é o papel do produtor, né? Então ele acaba sendo fundamental para muita coisa que você ouve aí nos discos que você mais gosta, né? Então a gente vai citar aqui alguns produtores que a gente considera bastante relevantes, a começar, né, por um nacional, que é o Marcelo Pompeu, né? Que é um cara que ele é bem conhecido por ser o vocalista do Cosmos, mas ali desde os anos 90, com o próprio Cosmos, ele começou a se envolver nesse lado mais técnico da coisa de produção. E hoje, sem dúvida nenhuma, ele é uma das grandes referências do país todo quando se trata de produção. Ele já concorreu ao Grammy por produção... Ganhou o Grammy do Grammy Latino em 2009. Por uma produção de gospel, né, cara? Então, assim, é um cara que ele tá até diversificando, né, o seu nicho de público, né, cara? O Grammy que o Latino que o Pompeu ganhou foi com a banda Oficina G3, né? Que foi eleito, acho, em 2009... com o álbum Depois da Guerra, e é um álbum, né, assim, com letras cristãs, e foi exatamente esse o foco do Grammy, né, e assim, é o único, se não me engano, o único produtor brasileiro com tal premiação, né, cara, e assim, o Pompeu, ele já vem lá com o Mr. Son, na verdade, ele e o Eros Trent, né, que é o guitarrista do Cosmic, que também é produtor, mas os dois já vêm nessa crescente aí, sei lá, acho que desde 96 que o Pompeu é produtor, né, cara. E várias bandas já passaram ali pelo estúdio, né? Torture Squad, Hangar, desde as maiores bandas do Brasil a bandas mais underground, os caras têm
a manha e tem a confiança das pessoas, né, cara? As pessoas confiam, já fizeram o nome, né? A gente pode dizer dessa forma. Já fizeram o nome, já fizeram a moral ali para quando uma banda precisa, seja lá o estilo. Tanto é que eles trabalham com banda de reggae, com banda de... Tudo que é estilo. Os caras são produtores mesmo, na essência, né? Exatamente, na essência da palavra mesmo, né, cara? Mas as mais conhecidas, assim, por exemplo, ele trabalhou com a banda Sigrid Ingrid, que não tá mais nativa, mas é uma banda bem conhecida nacionalmente. E já falou com o Hangar, né? E tem uma entrevista que foi conduzida pelo Ricardo Batalha, que ele faz com o Pompeu, que ele até cita esse trabalho do Hangar, o Reason of Your Conviction, como um dos trabalhos que ele mais curtiu fazer. E você conhece esse disco, você sabe que esse disco é muito foda. Mas também trabalhou com a banda Ancestral no disco The Famous Unknown, né? Que é aquela capa com aquele... Que é um disco muito legal. É muito bom. E também trabalhou com Carro Bomba, Claustrofobia, Heaven's Guardian e mais recentemente com a Nervosa, né, cara? Próprios álbuns do Corsos, eles vêm produzindo lá no... E os álbuns, assim, tem a qualidade, tem aquela coisa de que... Mas era, acho que dos anos 90, o comentário de que, isso aqui parece uma banda gringa, cara. Por causa da sonoridade, né? E hoje os caras conseguem ter essa sonoridade no Brasil, né? Vocês pegam aí, como por exemplo, os próprios últimos discos do Corsos, som de guitarra pesado, gordo, né? Como se fala, tudo audível. Torture Squad também. Exatamente, Então, nível, hoje a gente pode dizer, né? Pô, esse aí tem nível brazuca também, né? Exatamente. Felizmente, graças aos caras. Tem outros, logicamente, né? Que a gente não tinha tempo de falar sobre todo mundo. Quem manda no trabalho artístico da banda é o produtor. O produtor é o cara que tem conhecimento de área para mandar nesse trabalho. E o que é mandar nesse trabalho? É visão de mercado, arranjos, timbragens, letras. Tudo isso aí é de responsabilidade do produtor. É isso aí. E puxa aí um aí pra gente, Márcio, outro que a gente pode falar. Cara, mudando de praia, mudando de país, eu tenho o Chris Sangarides, né, cara? Ah, sim, Que foi um dos caras, assim, mais importantes, assim, na história do hard rock, do heavy metal. E né? que infelizmente morreu em janeiro de 2018, né? Exatamente. E assim, pra vocês terem uma ideia, bandas que passaram ali, inúmeras, né? Eu vou citar algumas aqui. Halloween, Judas Priest, Thin Lizzy, o Angra que ele trabalhou, tem até uma história que talvez a gente coloque aí o Luiz falando sobre a produção do álbum, né? Como foi trabalhar com o Chris. O Chris Sangarides, ele foi o segundo produtor do Angra, né? Na verdade nós trabalhamos os 2 primeiros álbuns com o Charlie Bauerfeind e esse terceiro álbum com o Chris Sangarides. A gente quis um clima lá dos anos 80, alguém que tivesse trabalhado com os grandes nomes do metal dos anos 70, 80, e ele era o cara, né? O cara tinha produzido o Painkiller, tinha trabalhado com Tony Iommi, com Gillan, com Gary Moore, com todos os grandes nomes do metal, e foi um grande prazer, na verdade, uma grande aula, né? A gente poder fazer a pré-produção com ele aqui no Brasil. Viajamos para a Inglaterra, eu e o Ricardo nós gravamos o baixo e a bateria juntos no Metrópolis Studio, que era um estúdio fenomenal lá em Londres. Então ele conseguiu, né, mostrar pra gente como que era esse clima ali dos anos 80, dos anos 70, de gravar juntos, de fazer uma gravação, apesar de difícil, né, porque de tocar o baixo junto com a bateria, desses sons rápidos, sem errar, né, para não cortar fita ali, mas a gente conseguiu, né, ficar bem à vontade. Ele deixou a gente bem à vontade ali no estúdio e nós conseguimos fazer uma gravação muito bacana ali, eu e o Ricardo, em uma semana, e depois ficamos para ver a mixagem que ele fazia lá no estúdio dele. Parecia um mago ali mixando o CD, né? Então, assim, um cara ímpar, né? É um cara divertido, muito divertido, que sabia muito, tocava guitarra, compôs, né, o riff da Touch of Evil do Judas, por exemplo. Tinha coleção de guitarra, coleção de ampli. Era um cara que, assim, foi só engrandeceu trabalhar do lado do Chris Sangarides. E o primeiro trabalho do Chris foi como engenheiro de som com o Judas Priest, não foi? No Sad Wings of Destiny. Começou bem, né? Como engenheiro de som, e a partir daí o cara foi passando a ter, né, mais responsabilidade como produtor mesmo, e putz, produziu
trocentos discos. Só os discos com o Tim Lizzy, cara. O disco que ele produziu do Judas foi o Painkiller, cara. O Painkiller não tem o que falar, né, cara? Sensacional, absurdo aquele disco ali. Ele produziu o Pink Bubbles Go Ape, que também já não é lá aqueles exemplos de produção, mas é um disco que eu curto pra caramba. E ele trabalhou no Angra no Fireworks, né? Que aí, eu confesso que aí seria um asterisco que eu coloco assim, porque o Fireworks é um dos discos que eu mais gosto do Angra, mas eu acho que eu não consigo sentir o peso. Olha só o que esses caras fizeram no Angels Cry, aquelas guitarras são muito pesadas, e aí você não consegue sentir isso no Fireworks, cara. E olha que o Fireworks, se você for analisar as composições, lá tem músicas pesadas, entendeu? Mas você não consegue sentir esse peso. Ele foi um álbum pra ser mais heavy metal mesmo, né? E tem até, eu acho que foi o Luiz que tava falando um dia desse, que teve muita discordância entre o André e o próprio Chris, que o Chris ele não é um cara muito chegado em balada, e o André já é um compositor de várias baladas, e ele foi, acho que foi a Lisbon, e ele disse que ficou um clima estranho no estúdio, porque o Chris ele não só não gostava, como ele ainda ria das composições, entendeu? Vale lembrar que, falando em treta, o Chris ele teve uma treta braba com o King Diamond no álbum Conspiracy. E o Ozzy, ele foi contratado para produzir o primeiro álbum do Ozzy, e o Ozzy não ficou saticfeito e vaza. Nossa, ele é acreditado como produtor do Conspiracy, mas ele saiu ali antes de terminar o trabalho, e justamente porque ele queria ter um domínio sobre o material ali do King Diamond, e o King Diamond meio que bateu o pé. Ele falou, talvez quisesse mandar mais no som da banda do que a própria banda, né? Talvez. Aí, nesse caso aí, o King Diamond ele bateu o pé e falou, não, forte abraço aí, siga a sua vida. É isso aí. It seems such a shame that it's kind of, getting sidetracked by a kid that buys a computer and does everything. He plays the instrument, he's written the song, he's mixed it, he's done this, he's done that, and yet it doesn't sound as good as something that was done 30 years, 40 years, 20 years ago. And the reason is because he's not a recording engineer, and he's not. Just because you buy a computer with a virtual studio in it doesn't make you great. It's the people always that make the music and the recordings. E o próximo, Márcio? Cara, vamos mudar assim. Pegou o Pompeu, que trabalha com vários tipos de banda. O Chris, que a gente acabou de falar, vamos falar sobre o Peter Tägtgren. É complicado o sobrenome desse cara. Eu vi ali ele mesmo pronunciando Tägtgren. Eu falo Tägtgren, que eu leio a brasileirada aí, Tägtgren, então, Peter Tägtgren. Todo mundo sabe quem é. Peter do Hypocrisy. Exatamente. O Peter, eu confesso que ele é um cara que eu não sabia que ele tinha uma carreira tão extensa. Eu sabia que ele tinha produzido alguns discos que eu gosto muito, incluindo aí o Entombed Darkness Triumphant do Dimmu Borgir, que tem um Metal Relics aqui. Eu acho muito bacana esse vídeo, legal, então você assista aí, a gente vai colocar um card aí, se possível coloca até um link na descrição aí para abrir uma outra aba depois e para você continuar assistindo esse vídeo aqui. O que ele fez nesse disco aqui, pra mim já vale ele entrar na lista, né? Mas aí, depois eu for para o Marcos que me alertou sobre isso. Ele tem um currículo bizarro. Ele trabalhou com muita banda, esse maluco. Eu não consigo nem entender como, porque ele não é tão velho assim, né? Um cara jovem até. Não, e isso tem a ver com o fato dele ser considerado um dos maiores workaholic do metal. Até com projetos, ele se envolve com outros projetos. Ele é meio maluco, assim, no bom sentido. Ele é, todo mundo sabe, vocalista e guitarrista do Hypocrisy, mas ele tem o Pain, já teve o The Abyss, que é outro projeto dele, já inúmeros projetos no Bloodbath, que eu vou lembrar aqui, Lock Up. Hoje ele tem aí o Lindemann, né, que é com o cara do Rammstein lá, um projeto meio industrial. E além de ter, né, de ter participado aí como guitarrista e baixista em algumas bandas ao vivo, fazendo, né, segurando uma onda pra banda ali, como foi o caso do Marduk, foi o caso do Immortal. Eu acho que ele gravou o baixo desse último álbum do Immortal. Enfim, é um cara que tem a fama de ser um workaholic, né? E até por isso, acho que antes de 2005, se eu não estou enganado, ele quase morre, né? Ele teve ele estava, acho que num bar, e devido a todo esse estresse, né, que a pessoa se submete, né? Ele teve o coração do cara parou de bater alguns minutos, assim, literalmente, né? E ele acreditou isso, lógico, dando entrevista depois, falando que por conta desse estresse do trabalho, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e o cara não dorme, né? O corpo não aguenta, nem a mente. É verdade.
Mas enfim, ó, o cara trabalhou com Dark Funeral, com o Marduk, já falamos com o Dimmu Borgir, tá trabalhando com a Amon Amarth, que é uma banda que tá surfando nas ondas altas aí do metal, tá lançando discos que estão saindo muito bem, com produções sempre muito boas. Trabalhou com o Children of Bodom, né? E também trabalhou com The Antichrist. Ele produziu The Antichrist do Destruction, que é um disco também muito legal, que é desse começo, dessa volta do Destruction ali, né? No começo da década passada. Tem muita banda, cara. Tem muita. A gente tá citando só algumas, talvez as principais, mas tem muita banda aqui. Ele também produziu o Circle do Amorphis, que desse retorno da banda, aliás, dessa nova fase da banda, né? Com o Tommy Olsen, é o disco que eu menos gosto, mas é um disco bem produzido. Eu não gosto por causa das composições, mas a produção é ótima. Eu vi uma entrevista dele falando que ele gosta de trabalhar com as outras bandas, mas ele gosta muito mais de produzir a sua própria música, né? Que aí ele fala, não, se eu errar ali a culpa é minha, não tem ninguém para me culpar, né? Além de mim mesmo, né? E com as outras bandas ele meio que se limita a fazer, lógico, né? Um produtor já experiente, ele deve falar, ó, faz assim, estende mais um pouco isso aqui, enfim, dá a dica que ele acha pertinente para a banda, né? E provavelmente é muito ouvido, porque esse cara, o que ele tem de trabalho espalhado pelo mundo aí. Mas ele disse que meio que se limita a fazer o que a banda meio que quer ali, né? Pra de repente não arriscar tanto e depois, pô, a culpa foi do cara. O Peter também trabalhou com uma banda brasileira, né? Os paulistanos do Armored Down no disco Power of Warrior. Então é isso. Próximo da lista. Bom, o próximo da lista, cara, é um dos que tem uns currículos mais foda. Eu acho que até em uma segunda parte, pra mim, eu acho que vai ser difícil ele ser superado, cara. A gente vai falar sobre o Martin Birch, cara, que até tá fora do mercado já. Pô, acho que ele já esgotou as contribuições pro planeta Terra. Já faz um tempo já, né? Ele tá aposentado. Mas esse cara é simplesmente absurdo os discos que esse maluco produziu. É simplesmente realmente bizarro. A carreira dele começa ali no final dos anos 60, cara. O cara trabalhou com Deep Purple e, pô, trabalhou com gente difícil, né? Como a gente falou ali um pouco no começo do vídeo sobre o papel de um produtor, imagina esse cara aí no papel de dirigir alguém como o Rich Blackmore, cara, que, porra, um cara treteiro pra caramba, chato às vezes. E Steve Harris, então. Pois é. Então o cara trabalhou com esses malucos e conseguiram resultados bizarros, né, cara? A citar, né, cara? O cara produziu o Rising do Rainbow, cara. Olha só esse disco absurdo, cara, em todos os sentidos. E claro que a relação ali com o Rich deveria ser boa, porque ele já havia produzido o In Rock também, de 1970, né? Produziu o Machine Head, cara, um dos discos mais importantes do rock, olha isso. Fora que... Foi o primeiro álbum que ele assumiu de fato a produção, assim. Mas ele é mais conhecido mesmo por uma extensa sequência com o Iron Maiden, né, cara? Que começou ali no Killers e foi até o Fear of the Dark. Que foi o último trabalho da carreira dele. Foi o último trabalho da carreira dele e, porra, simplesmente a melhor e mais louca fase do Iron Maiden, né, cara? A fase mais potente da banda. Olha só a carreira desse cara, bicho. Absurdo. Uma coisa que me chama muita atenção e que eu gosto demais na produção do Martin Birch é que o timbre dos instrumentos, e principalmente do baixo. Eu não sei se de repente é aliado ali a uma certa influência que o baixista devia ter, mas, por exemplo, alguns dos álbuns que eu mais gosto do Black Sabbath são o Heaven and Hell e o do Mob Rules. Você escuta o baixo, assim, é a coisa mais linda do mundo, cara. O timbre, e fora os arranjos do Geezer Butler, que sempre foi um cara talentoso pra caramba. E o Steve Harris, falar o que do som do baixo do Iron Maiden? Você pega um álbum ali como, por exemplo, Peace of Mind, que eu acho que é um dos mais pesados daquela época, tanto em timbre de guitarra, quanto timbre de baixo também. E eu acho que é um cara que talvez um dos caras que mais tenha dado uma contribuição, né, cara, pro estilo que a gente gosta, que é o heavy metal, hard rock heavy metal, né? Eu acho que é um dos caras que tem mais ali, de repente deve influenciar muita gente até hoje, né, cara? Até hoje, cara. Putz, esse disco que ele trabalhou são absurdos, cara. Como você citou aí, cara. O cara trabalhou no Heaven and Hell do Black Sabbath, Fire of Unlearned do Blue Oyster Cult, Slide It In do Whitesnake. Porra, é uma lista muito poderosa, cara. Eu acho que esse currículo aqui, ele é simplesmente invejável, único e irreplicável. Não é mais possível que um produtor consiga lançar esse tipo de material, né? Até porque a gente é carente de novos clássicos, aí, independente de qual banda seja, né? O currículo desse maluco é realmente fundamental, cara, para a história da música, né? Diria que sim, cara, porque começar lá no final dos anos 60, como você falou, eu acho que ele
quando ele já parou ali no Fear of the Dark, eu acho que ele já tava, com certeza ele não, já pra mim já deu. Já deu. Ele foi morar ali no interior da Inglaterra, mas eu acho que com esse disco meia boca que ele produziu, ele conseguiu levantar um trocado e ter uma vida sossegada aí até hoje. Fora a contribuição do cara, né, velho? Se a gente hoje escuta álbuns maravilhosos produzidos ali na década de 70 e 80, muito se deve a esse cara, né? Ao talento dele, né? Consegue citar dois, assim, os preferidos que ele produziu? Dele? Putz, cara, assim, eu gosto muito dos... Eu vou pra fugir meio do lugar comum, que a galera cita muito Heaven and Hell, mas eu vou citar ali o Mob Rules, que eu gosto muito do som. Pesado, né? E eu já citei aqui o Peace of Mind, mas eu vou colocar, a gente até falou sobre o Power Slave aqui também, que tem um tipo de... cristalino pra época, né, cara? Assim, você escuta o álbum como Power Slave, que eu acabei de citar aqui, como um dos meus favoritos, e parece que ele foi produzido agora, cara, nessa última década aí, talvez, né? E tem gente que tá produzindo o álbum agora e que você vai escutar e perdão a palavra, é uma porcaria, né? E então eu acho que esses dois, cara, eu citaria. Tem algum? Escolheria justamente o Power Slave e o Rising do Rainbow Container. Esse disco ele é fenomenal, cara. Muito exatamente. A áurea desse disco, assim, cara, os instrumentos é muito foda e com certeza ele deve ter tido uma contribuição muito louca, apesar de trabalhar com um cara mais caxias como é o Rich Blackmore. Imagina. Mas enfim, essa nossa lista ela vai terminar agora com um produtor um pouco mais contemporâneo, que é o Andy Sneap, né, cara? Atualmente aí guitarrista do Judas Priest também, né? Mas continua eu acho que a carreira principal dele é de produtor, né? Sim, já há algum tempo, apesar de que ele voltou também até com uma banda antiga dele e tal, mas o cara ganhou um terreno muito grande como produtor, iniciou ali mixando o disco do English Dogs ali em 1994 e assina ali a produção a primeira vez no Another Lesson in Violence do Exodus, cara. Mas ele produziu ali em 2000 o debut do Blaze Bayley, que a gente já falou dele aqui no canal, Silicon Messiah, que tem uma produção sensacional, aliás o disco é muito bom. E no mesmo ano ele lança Dead Heart in a Dead World de Nevermore, que eu acho que aí é que o nome dele ficou em evidência na parada. Eu acho que aí que foi que as galera escutou e falou, quem é esse cara? Quem produziu esse álbum? Porque é um álbum que você escuta assim, cristalino, né? Para a época, ele começo dos anos 2000, cristalino, pesado pra caramba, o timbre que ele consegue com esse disco, não é qualquer um que consegue. Eu vi uma entrevista dele falando que não era uma das coisas mais fáceis timbrar a guitarra desse álbum, porque as afinações são baixas. E ele disse que é muito complicado achar uma timbragem para você ficar audível, né? Para não ficar aquela coisa perdida ali no meio de um monte de nota grave, né? Que é por causa da afinação. Mas eu acho que ali ele foi. Acho que foi o cartão de visita, né? Que álbum foi o que produziu? Pega esse aqui fui eu. Escutei esse pode legal. Ser, verdade. Né? Bom, já sabe, né? Nosso cartão ali encheu, a gente vai concluir no celular. Mas enfim, eu acho que até pra quem não gosta do som do Nevermore, né? Que é comum, né? Um som um pouco mais tal. A pessoa pode até ouvir e não gostar da música, mas é fato que a pessoa ouve aquele disco e consegue dar uma atenção pra produção. Eu acho que talvez um dos grandes méritos aí do Andy Sneap digamos que ele ter atualizado a forma de produzir discos de metal, mas mesmo assim não retirando um pouco do peso e um pouco daquele formato um pouco mais antigo também. Eu acho que ele consegue mesclar coisas. Tem muita gente que não gosta dessas produções um pouco mais modernas de disco, né? Eu acho que o Andy Sneap ele não consegue fazer produções modernas, mas que ao mesmo tempo não tiram as características das bandas, mesmo elas sendo bandas pesadas. Por exemplo, aqui essa questão da atualização que ele conseguiu, tanto é que bandas aí, Saxon, Accept, Judas Priest, foram procurar o trabalho do cara. Será que foi à toa? Não, pô, Com certeza os caras não. Acho que esse cara pode agregar no nosso som antigo, heavy metal mais tradicional, antigo no bom sentido, né? Heavy metal mais tradicional, mas com o peso que ele consegue botar nas bandas mais atuais, né? Megadeth já produziu com ele também. No ano seguinte que eles lançaram o Dead Heart e o Dead World, eles lançaram também o Violent Revolution. Ele produziu também do Creator. Pô, esse disco é foda demais, cara. A volta do Creator, a volta... Exatamente. Né? É um clássico do thrash metal moderno na carreira do Creator, né? Então, assim, trabalhou com várias outras bandas. Soulfly, Arch Enemy, geralmente faz os discos dele com o Andy Sneap. Killswitch Engage, Opeth, Trivium, o Testament e o Accept, ou seja, até as bandas antigas procuram aí essa personalização na produção com esse cara. Eu já citei isso daqui, pra mim é o melhor álbum do Testament, que é o The Gathering, e ele trabalha nesse álbum, né, cara? Exatamente. Foi ali no começo, né, de 99, na verdade, né, antes do Dead Heart.
mas você escuta o álbum e você, porra, isso é porrada, bem produzido, porrada no sentido de bem produzido, Sim, né? sim. E porrada também das músicas. É furioso. E ele também produziu ano passado o Firepower do Judas Priest, que a gente já falou sobre esse disco. É muito foda esse disco. Continua sendo, não era só hype. Verdade. Mas é isso. A gente termina essa lista agora, a parte 1. A gente falou do Scott Burns? Não, então é por isso. Então você já sabe que vai ter uma continuação com certeza aí. Isso aí. E é isso aí. Até a próxima. Valeu! Valeu!